Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com você, esteja com a sua família. De imediato, eu quero ler um versículo acerca da palavra do Senhor Jesus, da palavra de Deus, do Evangelho. E desde já eu gostaria que você atentasse o seu coração para a palavra de Deus que vai ser lida. É uma palavra muito importante, como toda ela é importante, mas aqui é um lembrete que o Espírito Santo de Deus, ele manda o apóstolo Paulo escrever na carta para a igreja de Tessalônica. Talvez a igreja de Tessalônica ela esteja se desviando um pouco da verdade do Evangelho, porque é muito fácil, irmãos, muito fácil, quando o Evangelho é manipulado por mãos humanas e principalmente mãos corruptas e adúlteras, ele é fácil de ser manipulado. Mas como todo pecado, como toda manipulação, um dia vai ter um acerto. Ela vai ter um momento diante de Deus, no dia do julgamento, diante do trono branco, em que nós teremos que explicar e tentar justificar, porque é tentar e nós não vamos conseguir justificar por que nós burlemos, adulteremos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele veio dizendo numa das cartas que ele estava apavorado que tão depressa eles estavam passando para um outro evangelho que não era o Evangelho de Cristo. O Evangelho nas mãos de seres humanos egoístas, fraudulentos, mentirosos, enganadores, ele se torna uma arma preparada, ou seja, para ganhar dinheiro, para o egoísmo, para a vaidade. Mas alguém me pergunta nesse momento, mas pastor Mauro, não está escrito na Bíblia que uns pregariam o Evangelho por ganância, outros por ódio, outros por vingança, outros por ciúmes? Claro que está escrito isso. E eu concordaria muito com as palavras que essas pessoas estariam pregando se elas realmente estivessem pregando o Evangelho. Mas elas estão se colocando um outro Evangelho. Um outro Evangelho que não é o Evangelho da graça e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho que não gera lágrima e que tampouco gera arrependimento. Jesus Cristo, irmãos, ele veio... Quando ele foi batizado, as primeiras palavras da pregação que ele anunciou é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que significa você estar no Evangelho e não ter arrependimento? O que significa você estar no Evangelho e continuar a levar uma vida de adultério, de fornicação, de mentira, de engano, de falsidade? Será que você está no Evangelho levando uma vida fraudulenta? Será que você está vivendo realmente o Evangelho? Não, você está vivendo segundo o Evangelho da porta larga. Mas, irmão, o que eu devo fazer? Eu não sei o que você deve fazer, o Espírito Santo de Deus é que deve dar direção para você. Mas a minha opinião é que você deveria atentar no seu coração para a verdade do Evangelho e dizer assim, entender quando o Evangelho diz: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, a grande prostituta que engana as nações. Mas eu quero ler, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um versículo que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 14. Eu vou ler o 14, o 15 e o 16. O 14 nos diz assim: para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo disse assim? Por que ele disse o nosso Evangelho? Então significa que é só pelo Evangelho deixado por Jesus Cristo, o Evangelho que Paulo pregava, é que você pode alcançar a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. O 15 diz assim: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Retendes as tradições que por nós foram ensinadas,
que foram por palavras ou por epístola. Irmãos, será que a igreja está retendo as palavras e as epístolas que foram testamentárias, que foram os alicerces para nós entendermos o que seria sã e perfeita vontade de Deus? Será que aonde você está, realmente o evangelho é pregado, cumprido e vivido? Porque, irmão, se você está vivendo um evangelho que não for esse, o que está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele também nos diz, olha, se descer um anjo do céu trazendo um evangelho que não é esse que nós temos dado, que ele seja anátema. O que significa a palavra anátema? Maldito. Agora, se ele está dizendo que se um anjo pregar, ele é um maldito, imagina que se um ser humano pregar, o que o ser humano é? O que o ser humano é? Um amaldiçoado? Você que é pregador, que prega o evangelho entre linhas, você que prega o evangelho e não vive, o que você é? Você que não prega o evangelho, que vive para entreter pessoas com palavras bonitas, discursos bonitos. Estamos confundindo nos últimos dias a verdade do evangelho pelo amor mundano. Estamos sendo confundidos, irmãos. Vamos ler o que diz o 16. E o próprio Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. O que você tem feito pelaquilo que Cristo tem te dado e o nosso Deus e Pai? Que evangelho é que você tem vivido? Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse que você tem vivido? Porque o Espírito Santo não se deixa enganar na tua vida, nem na vida da igreja. Eu quero chamar a tua atenção para que você venha viver o verdadeiro evangelho, reter as tradições que foram para nós deixadas, ensinadas. Hoje nós não temos o apóstolo Paulo para dizer que foram ensinados, ou seja, por palavra ou por epístola nossa. Ele está dizendo nossa, não está dizendo dos pastores da atualidade. Então, vamos reter, irmãos, vamos reter o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho que ele veio para te dar vida e vida com abundância. O evangelho é uma boa notícia. Vamos trazer essa boa notícia para dentro de nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Vamos trazer essa boa notícia para o reino, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta, para as pessoas que estão vivendo uma vida amargurada. Vamos trazer esse evangelho, irmãos. A proposta é que você realmente viva e pregue esse evangelho. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor Jesus vai te dar força para viver. É o Senhor que vai te dar força para viver esse evangelho, para pregar esse evangelho. Porque não se prega nada que não vive, porque se eu pregasse alguma coisa que eu não vivesse, eu estaria sendo um pouco hipócrita. Retenha, você que conhece o evangelho, conhece a palavra de Deus, retenha as tradições, não interessa se o homem tirou, não interessa se o homem não aceita, retenha as tradições. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus esclareça ainda muito mais sobre a palavra de Deus na tua vida.